Capítulo 24. Um mal-entendido. Os 3 dias de Mau Mau em casa passaram num piscar de olhos. Doeu ter que sair depois de reencontrar tantos rostos familiares, mas ela não podia simplesmente abandonar seu trabalho no Palácio dos Fundos. Até por causa dos problemas que isso causaria para Lihaku, que havia atestado ela. O empurrão final veio da senhora da Casa Verde Gris, que naquele momento tentava escolher o sádico perfeito para ser o primeiro cliente de Mau Mau. Vou apenas fingir que tive um sonho muito agradável. Quando ela viu os astutos Pairin e Lihaku, que pareciam uma pilha de mel derretido, Mau Mau refletiu que talvez ela tivesse pago uma recompensa muito alta. O próximo lugar que Lihaku visitaria por prazer estava gravado em pedra. Tendo provado o néctar do céu, ele nunca mais poderia ficar satisfeito com as mornas oferendas da terra. Mau Mau se sentiu um pouco mal por ele. Ela tinha certeza de que a senhora o aceitaria com todo o seu valor. Mas esse não era problema de Mau Mau. E então ela voltou ao pavilhão de Jade, trazendo presentes, apenas para descobrir um jovem parecido com uma ninfa que parecia bastante nervoso. Ela podia detectar algo tóxico apenas no lado oposto de seu sorriso delicado. Porque ele parecia estar olhando para ela, deixando de lado sua personalidade, ele certamente era lindo. O olhar que ele fixou nela foi um pouco intimidante. Mau Mau abaixou a cabeça, na esperança de evitar o trabalho de lidar com ele, e tentou ir direto para o quarto dela, mas ele agarrou seu ombro com força. Ela sentiu as unhas dele cravarem-se em sua carne. Estarei esperando na área de estar, disse ele, sua voz como mel em seu ouvido. Querido Wolfsbane, isso é venenoso. Atrás dele, Gaoshu insistia com Mau Mau com os olhos para não lutar contra isso. Ela viu Gyokuyu também, cujos olhos brilhavam, embora ela parecesse um pouco perturbada. Finalmente, lá estava Ong Niang, olhando para Mau Mau com o que considerou ser uma censura, e as outras 3 damas de companhia, olhando mais com curiosidade do que com preocupação. Ela esperava ser bem e verdadeiramente interrogada depois que isso terminasse. Seja lá o que for. Mau Mau largou a bagagem, vestiu o uniforme e foi para a área de estar. Você perguntou por mim, senhor? Jinchi estava sozinho na sala. Ele estava vestido com um uniforme simples de oficial, mas usava-o bem. Ele estava sentado em uma cadeira com as pernas cruzadas, apoiando os cotovelos na mesa à sua frente. E aos olhos de Mau Mau, ele parecia estar com um humor pior do que o normal. Talvez fosse apenas sua imaginação. Ela esperava que fosse apenas sua imaginação. Sim, era com isso que ela iria, era a imaginação dela. O sedativo habitual de Jinchi, Gaoshun, não estava em lugar nenhum. Nem o consorte de Okuyo, e isso tornou a situação insuportável para Mau Mau. Vejo que você fez uma visitinha em casa, começou Jinchi. Sim, senhor. E como foi? Todos pareciam estar com boa saúde e bom humor. É isso que importa. Ah, é mesmo? Sim, senhor. Jinchi não disse mais nada, assim como Mau Mau. Estava claro que eles não teriam muita conversa nesse ritmo. Finalmente Jinchi cutucou, este Lihaku. Que tipo de homem ele é, senhor? Ele garantiu que eu deixasse o palácio. Como Jinchi sabe o nome dele? Mau Mau se perguntou. Lihaku ainda se tornaria um cliente regular. Uma importante fonte de receita. Realmente uma pessoa muito importante. Você sabe o que isso significa? Você entende? Jinchi disse, a irritação evidente em sua voz. Não havia nada de sua doçura habitual. Claro, é preciso ser um alto funcionário de formação impecável para poder atestar o outro. Jinchi parecia absolutamente sobrecarregado com essa resposta, como se estivesse enervado pela afirmação do óbvio. Ele te deu um palito de cabelo? Eu e alguns outros. Ele estava distribuindo-os para todas as garotas à vista, aparentemente ele se sentiu obrigado a fazê-lo. Apesar de todo o seu olhar intimidador, Lihaku poderia realmente ser bastante generoso. O design de seu acessório era limpo e simples, mas o acabamento era sólido e, no geral, era uma peça adorável. Se algum dia faltasse dinheiro a Mau Mau, ela provavelmente poderia vendê-lo por um preço decente. Você está me dizendo que perdi com isso? Que fui derrotado por uma bugiganga que algum hacker se sentiu obrigado a lhe dar? Uau, nunca ouvi falar assim, pensou Mau Mau, intrigado com o tom desconhecido de Jinchi. Claramente, algo estava errado. Eu também te dei um palito de cabelo, pelo que me lembro, continuou Jinchi, mas não vi nenhum pedaço de cabelo seu quando você precisou de alguém para atestar você. Ele parecia positivamente mal-humorado. Seu sorriso sedutor foi substituído pelo beicinho de um menino petulante e, de repente, ele parecia pouco mais velho que Mau Mau. Talvez mais jovem, até. Mau Mau ficou maravilhado com o fato de uma única mudança na expressão facial poder alterar tão drasticamente a aparência de uma pessoa. Ela entendeu isso. Jinchi estava descontente por ela ter contado com a ajuda de Lihaku em vez de ir até ele. Mau Mau não poderia dizer que isso fazia sentido para ela. Porque ele deveria querer mais uma coisa em sua lista de tarefas? A vida dele não seria mais fácil sem? Ou foi precisamente ter tanto tempo disponível que deixou Jinchi tão ansioso para se envolver até mesmo em coisas que pudessem significar inconveniência para ele? Minhas sinceras desculpas, disse Mau Mau. Não consegui pensar em uma compensação que fosse digna de você, mestre Jinchi. Teria sido rude convidar um eunuco para um bordel, certo? Talvez se fosse um daqueles lugares inócuos onde as senhoras só serviam chá e tocavam música para entreter os convidados. Mas Mau Mau sabia muito bem que não foi só isso que aconteceu na Casa Verde Gris. Ela recusou a ideia de convidar um homem que não era mais homem para ir até lá. Além do mais, ela tinha que considerar quem era Jinchi. Mau Mau podia facilmente imaginar a cortesã comum caindo completamente sob seu feitiço. Ela tinha certeza de que teria sido criticada pela senhora por apresentá-lo às suas damas. Compensação? O que isso deveria significar? Você pagou esse Lihaku? Ele parecia profundamente perturbado. Um toque de insegurança foi adicionado ao seu mau humor geral.
Sim, ofereci-lhe o prazer de uma noite de sonho. E não acho que ele voltará à realidade por um tempo, acrescentou ela em particular. Um homem como Lihaku poderia ser um leão com suas tropas, mas provavelmente era um gatinho nas mãos de Pairin. E a crença popular afirmava que um gato bem cuidado poderia trazer sorte ao seu dono, ou dinheiro. Mal Mal olhou para Jinchi e percebeu que o sangue havia sumido de seu rosto. Sua mão, segurando uma xícara de chá, tremia. Talvez ele esteja sentindo frio. Mal Mal virou-se para amontoar mais alguns pedaços de carvão no braseiro e abanou suavemente as chamas. Ele parecia totalmente satisfeito, relatou ela. Isso me faz sentir que todo o trabalho duro que fiz por ele valeu a pena. E agora terei que trabalhar muito para encontrar mais novos clientes. Mal Mal cerrou o punho para demonstrar sua determinação particular. Atrás dela, ela ouviu o som de uma xícara de chá quebrando. O que você está fazendo? Ela perguntou. Pedaços de cerâmica estavam espalhados pelo chão. Jinchi estava parado ali, com o rosto absolutamente pálido. O chá manchou seu uniforme elegante. Oh, vou pegar algo para limpar, disse Mal Mal, mas quando abriu a porta, descobriu o consorte de Okuyo, apertando a barriga de tanto rir. Gao Shun também estava lá, parecendo exausto. Finalmente chegou Ong Niang, que olhou para Mal Mal com uma expressão de pura exasperação, não precisava dizer mais nada. Mal Mal olhou para eles, perplexo. Sem dizer uma palavra, Ong Niang foi até ela e deu um tapa na nuca dela. A chefe-dama de companhia foi rápida no sorteio. Mal Mal esfregou a cabeça, ainda sem entender bem o que estava acontecendo, mas mesmo assim foi até a cozinha pegar um pano. E por quanto tempo podemos esperar que você fique de mau humor? Gao Shun perguntou, pensando em como isso seria um grande problema. Mesmo depois de voltarem ao escritório, Jinchi se recusou a fazer qualquer coisa além de ficar caído sobre a mesa. Gao Shun soltou um suspiro. Devo lembrá-lo de que você deveria estar no trabalho? A mesa, tão recentemente limpa e com tanto esforço, já estava cheia de novos papéis para tratar. Eu sei que, eu odeio o trabalho. Essa pessoa, Jinchi, nunca teria dado voz a uma resposta tão infantil. Ele não ficaria muito apegado aos seus brinquedos. Após a conversa de Jinchi com Mal Mal, Gao Shun extraiu meticulosamente um esclarecimento do consorte de Okuyo. O pagamento ao fiador de Mal Mal consistiu num encontro com uma cortesã, Estrela, disse ela. Nunca ocorreu a Gao Shun que uma garota como Mal Mal pudesse ter tais conexões. Então, o que exatamente seu mestre estava imaginando? Ah, os terrores da juventude, pensou um murcho de 30 e poucos anos. Jinchi se acalmou consideravelmente desde então, mas seu mau humor permaneceu. Ele havia concluído seu trabalho e saiu correndo para encontrar Mal Mal, apenas para descobrir que ela havia voltado para sua casa com um homem que ele não conhecia. Deve tê-lo atingido como um raio vindo do nada. Isso era uma pena, pensou Gao Shun, mas ele não poderia passar todo o seu tempo acalmando os acessos de raiva de uma criança crescida. Por fim, Jinchi começou a investir nos papéis acumulados. Se, à primeira vista, ele julgasse que um trabalho não poderia ser aprovado, ele o colocava de lado na mesa. Assim que ele revisou a pilha, um suboficial chegou com uma nova abraçada. Jinchi aguentaria refletir sobre alguns dos papéis um pouco mais, pensou Gao Shun, observando seu mestre trabalhar. Muitas delas eram propostas de funcionários cujas ideias não beneficiariam ninguém além deles próprios. Gao Shun lamentou que a carga de trabalho do jovem mestre aumentasse por um motivo tão sórdido. Antes que ele percebesse, o sol estava se pondo e Gao Shun acendeu a lâmpada. Perdoe-me, senhores. Gao Shun viu um subordinado chegando e moveu-se para interceptá-lo. Terminamos o trabalho do dia, disse ele. Talvez você pudesse fazer a gentileza de passar aqui amanhã. Oh, não é uma questão de negócios, senhor, disse o homem com um aceno apressado de mão. Na verdade. E então, franzindo a testa, o mensageiro relatou uma situação muito urgente.